Bom dia a todos, nós vamos resolver um exercício de físico-química. Esse exercício aqui você precisa ter um pouco mais de conhecimento a respeito do que se pede, e ele diz o seguinte: o volume interno de um sino de mergulho no convés de uma embarcação é de 3 metros cúbicos. E ele quer saber qual que é o volume que esse ar dentro do sino, ocupa, quando esse sino é mergulhado e está a 50 metros abaixo da superfície. Então ele pede para você considerar aí a massa específica da água, e admitir que a temperatura não varia. Olha, o primeiro aspecto para compreender realmente o que esse exercício pergunta é entender o que é um sino de mergulho. Poucas pessoas conhecem, Então um sino de mergulho é um instrumento usado, principalmente antigamente, Ele tem um formato de sino, Ele é lançado no mar, ele desce a uma determinada profundidade, geralmente até o fundo do mar, e aí depois a pessoa que está lá dentro, uma pessoa fica lá dentro, ela respira esse ar que ficou aprisionado lá, Pode ou não ter uma mangueira para a troca de ar, mas os mais antigos mesmos, eles eram todos fechados, A pessoa respirava só esse ar que estava ali dentro. E aí dentro desse sino a pessoa pode avaliar alguma coisa no fundo do mar, alguma coisa no próprio, vamos dizer assim, solo do mar. Às vezes pode ter uma janela, às vezes não. E tem pesos que facilitam aí esse sino a descer. Esse sino ele pode ser erguido por um cabo, E essa é a ideia do sino, então, Você pode procurar um pouco mais sobre sino de mergulho também. Em inglês eles chamam diving bell, Então esse aqui é uma ilustração da Enciclopédia Britânica. Tem outras ilustrações, Essa é uma ilustração antiga também, A embarcação joga o sino e os operadores ali estão avaliando alguma coisa no fundo do mar, A ideia é a mesma. Então, se eu for ilustrar aqui para você como que funciona a dinâmica que esse exercício diz, Você tinha uma embarcação e nessa embarcação tem o sino, Estou usando um design de um sino aqui um pouco mais moderno, com uma janelinha. Essa embarcação é colocada na superfície do mar, Note que aqui ela está sujeita só à pressão atmosférica, E o ar lá dentro é o próprio volume do sino. E aí ela vai atingir uma profundidade, vai descer 50 metros abaixo da superfície, Entra água, claro que entra água, Você pode ver até naquelas ilustrações antigas ali, entra um pouco de água, Então às vezes no pé, até na perna, joelho, coxa, fica com água, na pessoa que está lá dentro do sino, E essa água entra porque a pressão hidrostática e atmosférica, força essa água a entrar. Bom, ok, E o que fica lá dentro, é a pressão do ar dentro do sino, Isso que vai favorecer você ter um volume de ar lá dentro. O volume de ar lá dentro é o que o exercício está te perguntando. Então vamos voltar a isso, colocar de uma forma um pouco mais didática, Você imagina um sino aqui, ele diz que o volume do sino é 3 metros cúbicos, então inicialmente a gente tem um sino e o volume de ar é exatamente os 3 metros cúbicos. Depois que mergulha, ele afundou 50 metros. Então ele está querendo saber o volume de ar, qual que seria. Então só para te lembrar algumas coisas, houve uma compressão aqui. Houve uma compressão porque entrou água lá dentro, O volume final de ar é menor que 3 metros cúbicos, claro, porque entrou um volume de água e agora você tem um novo volume do ar aprisionado ali dentro. Então, para saber esse volume de ar, eu preciso saber qual que é a pressão final no sino. E não é difícil saber isso, porque a pressão final no sino, você há de convir comigo que essa água vai entrando, mas chega uma hora que ela para de entrar. Por quê? Porque houve equilíbrio entre a pressão do ar dentro do sino com a pressão hidrostática e a pressão atmosférica. Então, se a gente for colocar assim, a pressão final do sino é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Se você colocar num diagrama, você tem aqui, a pressão final do sino, ela equivale, porque para nessa água não sobe mais, nem desce. Ela equivale à própria pressão atmosférica e à pressão hidrostática. Então, colocando isso, de uma forma bem interessante, a gente sabe que a pressão no nível do mar é uma constante, Toda vez que no exercício te passa a pressão no nível do mar, a pressão atmosférica, ela é sempre 101,325 Pascal. Nós vamos trabalhar com Pascal aqui, tá? Porque é a unidade do sistema internacional, ele que vai nos dar um resultado apreciável aqui. E para a gente calcular a pressão hidrostática, porque se eu somar essas duas eu já sei qual que é a pressão final no sino, basta a gente usar a equação de cálculo para a pressão hidrostática, Essa pressão hidrostática ela é dada por ρGH. Rho é a densidade, E a gente precisa trabalhar no sistema internacional aqui para obter a pressão na unidade do sistema internacional, que é o Pascal. Então, a densidade ela é dada em quilogramas metro cúbico no sistema internacional. Aqui, como ele passa gramas por centímetro cúbico, você precisa converter. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas basta você multiplicar por 1000. Você vai ter 1025 quilogramas por metro cúbico. Isso é a mesma coisa do que 1,025 gramas por centímetro cúbico. Então, jogando esses valores, a gente tem aqui que a gravidade
é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a altura, né, ele já dá em metros, já está no sistema internacional, a gente joga 50, calcula isso. Então essa multiplicação nos dá 502.250 Pascal. E quando eu somo a pressão atmosférica com a pressão hidrostática, eu tenho a pressão final no sino. E, bom, ok. Eu tenho a pressão inicial do sino, né? Esse sino, antes de mergulhar, ele estava sob a pressão atmosférica, que é essa que a gente já tinha comentado. Mas por que eu tenho, então, a pressão inicial, a pressão final, né? Por que eu calculei essa pressão final nesse sino? Eu já sei o volume inicial de ar. Bom, porque aqui eu posso usar uma equação, né? Eu posso usar aqui a equação, a lei, né, combinada dos gases. PI, VI, TI é igual a PF, VF, TF. Lembrando que o exercício já tinha nos dito que a temperatura, né, você vai considerar que ela é igual tanto na profundidade quanto na superfície. Então, se essa temperatura é constante, a gente pode cortar ela nessa equação e essa lei combinada dos gases assume uma forma ainda mais simples. Bom, então ótimo, a gente já tem todos esses dados, né? Então, jogando aí essa pressão inicial, o volume inicial e a pressão final do sino, a gente pode encontrar, então, o volume final de ar no sino. Esses valores aí foram todos dados, né? Aqui, pressão atmosférica, 3 metros cúbicos é o volume do próprio sino, né? Inicialmente, tudo isso era ar. A pressão final é essa que a gente acabou de calcular. E o volume final, então, a gente encontra que é de meio metro cúbico. Então, esse é o volume final que ele está te perguntando. Para a gente colocar uma resposta completa, você vai dizer, né, o volume que o ar ocupa é meio metro cúbico após o sino ser mergulhado e atingir a profundidade apresentada. Bom, qual que é a proposta desse exercício? São várias, né? Mas aqui eu vou destacar aqui que ele usa conceitos de hidrostática e você também pode ver um sistema que entra em equilíbrio, né? Que é quando a água para de entrar no sino, você tem um determinado volume de ar e outro de água. Ali o que acontece é a equivalência entre as pressões envolvidas. E outro conceito também, né? Claro, a gente aplica a lei combinada dos gases. Então espero que tenha sido útil. Um abraço para você.